O casamento, segundo a Bíblia, não é um contrato temporário baseado em conveniência ou satisfação pessoal momentânea. Ele é uma aliança sagrada estabelecida diante de Deus, com o propósito de refletir seu caráter, seu amor e sua fidelidade. Nos dias atuais, vivemos em uma cultura onde tudo é descartável, inclusive os relacionamentos. Casamentos se desfazem por motivos superficiais e a separação se tornou uma solução fácil diante dos desafios da convivência. No entanto, a palavra de Deus nos chama a viver de forma contracultural, firmando nossos relacionamentos em princípios eternos. Este vídeo tem como propósito defender o valor do casamento duradouro, mostrando que a separação não é uma opção para aqueles que entendem o compromisso assumido diante de Deus. Quando dois se unem em matrimônio, eles não estão apenas fazendo um acordo social ou formalizando um sentimento. Estão selando um pacto de vida, prometendo fidelidade, amor, respeito e apoio mútuo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das suas vidas. Esse compromisso não é baseado em sentimentos passageiros, mas em uma decisão de viver a dois com perseverança, perdão e entrega. O casamento exige sacrifício, renúncia e dedicação diária. É a união de dois pecadores que escolheram caminhar juntos, mesmo com suas diferenças e imperfeições, buscando crescer em amor e maturidade. O propósito deste vídeo é relembrar que, aos olhos de Deus, o casamento é permanente e que a separação, embora permitida em casos extremos, nunca foi o plano original do Criador. Jesus, ao ser questionado sobre o divórcio, respondeu apontando para o princípio da criação: o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19:6. É com base nessa verdade que vamos refletir sobre o egoísmo presente nos divórcios modernos e sobre como a obediência à palavra pode restaurar casamentos aparentemente perdidos. Vivemos em uma sociedade onde muitos enxergam o casamento como um contrato que pode ser facilmente desfeito quando uma das partes não cumpre suas expectativas, ou quando surgem dificuldades, frustrações e conflitos. Esse entendimento distorcido tem influenciado até mesmo cristãos, que muitas vezes entram no casamento com uma mentalidade condicional. Se der certo, ótimo. Se não, cada um segue seu caminho. No entanto, a perspectiva bíblica é radicalmente diferente. Para Deus, o casamento não é um contrato, mas sim uma aliança sagrada. E aliança na Bíblia é algo profundo, sério, inquebrável. Ela envolve compromisso, fidelidade e permanência, mesmo quando as circunstâncias se tornam adversas. Em Malaquias 2,16, Deus expressa com clareza seu repúdio à separação conjugal. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Essa afirmação não vem carregada de ambiguidade. Ela reflete o coração de Deus em relação à quebra de uma união que foi selada diante dele. O contexto desse versículo é uma repreensão direta aos homens de Israel que estavam abandonando suas esposas por mulheres estrangeiras, desrespeitando a aliança do casamento e tratando suas esposas com deslealdade. Deus denuncia esse comportamento como traição e iniquidade, deixando claro que ele não compactua com a quebra de alianças. No Antigo Testamento, aliança é um termo que aparece constantemente para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. A aliança é baseada em fidelidade, mesmo quando uma das partes falha. Deus permanece fiel à sua aliança com Israel, apesar das constantes infidelidades do povo. O casamento, dentro dessa visão, se torna uma representação viva dessa fidelidade divina. Quando um homem e uma mulher se casam, eles não estão apenas firmando um acordo entre si,
mas estão diante de Deus estabelecendo um compromisso eterno que envolve não apenas o casal, mas também o próprio Senhor como testemunha e parte dessa união. A diferença entre contrato e aliança é fundamental. Um contrato é baseado em desconfiança e tem cláusulas de rescisão. Ele existe para proteger interesses individuais e pode ser encerrado quando uma das partes julga que não está mais sendo beneficiada. Já a aliança é baseada em confiança, amor e entrega mútua. Ela não é feita com a intenção de ser quebrada, mas com a intenção de ser mantida, cultivada e fortalecida ao longo do tempo. O casamento, como Deus instituiu, é uma aliança onde cada cônjuge se compromete a amar, honrar e cuidar um do outro em todas as circunstâncias, inclusive nas mais difíceis. A cultura atual promove a ideia de que a felicidade pessoal está acima de qualquer compromisso. Muitos dizem: se não estou mais feliz, não tenho por que continuar nesse relacionamento. Esse pensamento é um reflexo de uma sociedade centrada no ego e não nos valores do reino de Deus. O casamento não foi criado para satisfazer todos os desejos individuais, mas para moldar o caráter, ensinar o amor sacrificial e refletir a união entre Cristo e a Igreja. É por isso que, em Efésios 5, o apóstolo Paulo compara o relacionamento conjugal à relação entre Cristo e a Igreja. Cristo nunca abandona a Igreja, mesmo quando ela é infiel. Ele continua a amá-la, santificá-la e perdoá-la. Assim também deve ser o casamento, uma jornada de amor, perdão e compromisso inquebrável. Quando tratamos o casamento como contrato, estamos dizendo que ele só tem valor enquanto estiver funcionando. Estamos, na prática, banalizando uma instituição que Deus criou para ser reflexo do seu próprio caráter. Isso explica por que Deus odeia o divórcio. Não apenas porque ele causa dor e destruição, mas porque ele distorce a imagem de uma aliança que deveria ser inviolável. O divórcio quebra não apenas o vínculo entre duas pessoas, mas também compromete o testemunho da fidelidade e da graça de Deus refletido no relacionamento conjugal. Infelizmente, mesmo dentro das igrejas, o divórcio tem se tornado cada vez mais comum. Muitos casais estão se separando por motivos triviais, como falta de comunicação, diferenças de personalidade ou cansaço emocional. Claro que todos esses problemas são reais e precisam ser enfrentados, mas eles não são justificativas para romper uma aliança. Deus nos chama para algo mais profundo. Ele nos chama a permanecer fiéis mesmo quando é difícil, a buscar reconciliação em vez de desistência, a viver os votos que fizemos diante dele e não apenas os sentimentos do momento. O compromisso do casamento exige maturidade espiritual, emocional e disposição para morrer para si mesmo. Não há espaço para egoísmo em uma aliança verdadeira. O amor que sustenta o casamento não é o amor romântico das novelas ou dos filmes, mas o amor ágape. Aquele que se doa, que serve, que perdoa, que suporta, que insiste em continuar, mesmo quando não há reciprocidade imediata. Esse amor é fruto do Espírito Santo em nós, e é exatamente por isso que, para manter uma aliança firme, precisamos estar em constante comunhão com Deus, permitindo que Ele renove diariamente o nosso amor, a nossa paciência, a nossa perseverança. O casamento é, portanto, uma aliança diante de Deus, selada por Ele, sustentada por Ele e vivida para a glória dEle. Quando compreendemos essa verdade, enxergamos que a separação não deve ser vista como uma saída viável, mas como uma ruptura dolorosa de algo que foi projetado para durar por toda a vida. Em vez de buscar motivos para romper, devemos buscar graça para restaurar. Em vez de olhar para o casamento como um contrato com cláusulas de escape, devemos olhá-lo como uma aliança eterna, digna
de honra, esforço e fidelidade até o fim. Vivemos em uma era marcada pela exaltação do eu. A cultura contemporânea ensina constantemente que a felicidade individual deve estar acima de tudo, inclusive acima de compromissos, promessas ou relacionamentos duradouros. Esse pensamento tem sido um dos grandes vilões dentro dos casamentos, corroendo alianças que deveriam ser eternas. A raiz de muitos divórcios não é, na verdade, a incompatibilidade, nem a falta de amor, nem os problemas do cotidiano. A verdadeira raiz, muitas vezes oculta e não reconhecida, é o egoísmo. A dificuldade em ceder, em servir, em renunciar a si mesmo em prol do outro, tem gerado separações silenciosas muito antes da assinatura do divórcio. O egoísmo destrói a base da convivência, impede o diálogo sincero, sufoca a empatia e alimenta uma guerra de vontades dentro de casa. Em Filipenses 2, 3, 4, a palavra de Deus nos confronta de forma direta. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse texto revela um princípio fundamental do reino de Deus: viver em humildade, em serviço mútuo, colocando o bem do outro acima do próprio desejo. O casamento, para funcionar como Deus planejou, precisa ser construído sobre essa base. Marido e esposa são chamados a viver em entrega, preferindo um ao outro, cuidando um do outro, renunciando à vontade própria em muitos momentos, para o bem da unidade do relacionamento. Contudo, quando o egoísmo entra, ele se torna como uma raiz amarga que vai se espalhando em diversas áreas da vida conjugal. Começa com pequenos gestos, a recusa em ouvir, a insistência em estar sempre certo, a incapacidade de pedir perdão, a prioridade constante aos próprios desejos. Com o tempo, esse egoísmo silencioso se transforma em distanciamento emocional, em frieza, em ressentimento. O que era para ser um lar cheio de amor, torna-se um campo de batalha entre dois indivíduos que se colocam como centro de suas próprias vidas. O que era para ser nós, volta a ser eu. E quando o eu toma o lugar do nós, o casamento começa a ruir. Muitos casais dizem: nos separamos porque ele não me fazia feliz, ou não era mais como antes, ou eu precisava me encontrar. Todas essas justificativas, quando analisadas à luz da palavra, revelam uma inclinação profunda para o egoísmo. Não se trata de desconsiderar a dor ou os desafios enfrentados no casamento. Todos enfrentam crises e, em alguns casos extremos, como violência ou traição repetida e sem arrependimento, a separação pode até ser discutida pastoralmente. Mas na maioria esmagadora dos casos, o que está em jogo é a ausência de maturidade para lidar com frustrações e a falta de disposição para morrer para si mesmo em favor do outro. Cristo, nosso maior exemplo, nos ensinou o caminho do amor sacrificial. Ele se entregou pela igreja, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo mal compreendido, mesmo enfrentando o sofrimento. O amor verdadeiro não é baseado em receber, mas em dar. No casamento, esse princípio deve ser vivido diariamente. Amar é servir, amar é ceder, amar é suportar, amar é investir no outro, mesmo quando não se recebe na mesma medida. Isso só é possível quando deixamos de lado a mentalidade egoísta e nos revestimos da mente de Cristo, que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, 6, 7. O egoísmo também afeta profundamente a comunicação no casamento. Quando cada um fala apenas para ser ouvido e não para ouvir, os diálogos se tornam debates.
quando cada um pensa primeiro em como se sente e não em como o outro está se sentindo, o cuidado é substituído por cobranças. Quando as decisões são tomadas de forma unilateral, sem considerar o impacto no outro, o casamento vai se tornando um ambiente hostil, onde o amor esfria e o respeito se perde. É nesse cenário que muitos desistem. Mas a desistência, muitas vezes, é apenas o fruto visível de uma vida centrada em si mesmo. A palavra nos convida a um caminho oposto ao do mundo. O casamento não é um lugar onde dois se encontram para serem felizes individualmente. É um espaço de construção mútua, de crescimento conjunto, de renúncia e de entrega. Só é possível viver um casamento saudável e duradouro quando os dois estão dispostos a abrir mão de si mesmos. Não se trata de anulação da identidade, mas de uma escolha consciente de servir ao outro com amor. Quando um casal aprende a dizer nós antes de dizer eu, a relação floresce. O grande desafio dos casamentos não é a falta de amor, mas o excesso de amor próprio mal direcionado. É o amor próprio que se transforma em orgulho, teimosia, intolerância. O egoísmo está por trás da maioria das brigas, das palavras duras, das mágoas acumuladas. Ele impede o perdão, bloqueia a reconciliação, endurece o coração. Por isso, é preciso combatê-lo com firmeza, com oração, com humildade e com disposição para obedecer à palavra de Deus, mesmo quando ela contraria o que sentimos. Um casamento só prospera quando o eu morre para que o nós viva. Quando um casal decide deixar o egoísmo de lado e seguir o modelo bíblico de mutualidade, algo poderoso acontece. O ambiente muda, a confiança cresce, a intimidade se aprofunda e mesmo nas dificuldades, há força para continuar. Mas quando cada um pensa apenas em si, o casamento vira um palco de disputa, onde não há vencedores, apenas feridos. Por isso, é essencial reconhecer o egoísmo como uma das maiores ameaças ao casamento e buscar em Deus a graça para vencê-lo diariamente. O casamento, segundo a visão bíblica, é mais do que um simples arranjo social ou uma união baseada em afinidade ou paixão. Ele é, de forma profunda e sagrada, uma representação viva do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Essa comparação não é meramente simbólica, ela é estrutural. Deus, ao instituir o casamento, o fez como uma expressão concreta de seu amor redentor, fiel e sacrificial. Em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estabelece o padrão do amor conjugal. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Essa frase revela a essência do amor que deve reger o casamento. Um amor que se doa, que serve, que se sacrifica. O amor de Cristo pela igreja não foi baseado em mérito, nem em retribuição. Ele amou a igreja quando ela ainda estava em pecado. Ele se entregou por ela sem esperar retorno, sem garantia de correspondência, sem exigências. Esse amor não é passivo, mas ativo. Não é condicional, mas incondicional. Não é egoísta, mas completamente altruísta. É esse amor que deve ser o modelo para o relacionamento conjugal. Marido e esposa são chamados a amar um ao outro com esse tipo de amor. Um amor que permanece mesmo quando não é reconhecido, que se entrega mesmo quando não é valorizado, que permanece firme mesmo em meio às dores, às crises, aos conflitos e às decepções. Esse padrão de amor é profundamente desafiador, especialmente em um tempo onde o amor tem sido confundido com emoção ou com interesse pessoal. O mundo ensina que se ama enquanto há prazer, enquanto há benefícios, enquanto o outro me faz feliz. Mas a Bíblia ensina que o verdadeiro amor se manifesta justamente quando é mais difícil amar. Cristo não desistiu da igreja.
Ele a purificou, a tratou, a redimiu e continua sendo fiel mesmo diante das falhas de seu povo. Assim também o marido é chamado a amar sua esposa com um amor constante, perseverante, que tem como prioridade o bem dela e não o próprio conforto. Esse princípio não se aplica somente ao homem. Embora o texto de Efésios 5:25 direcione a instrução diretamente aos maridos, o contexto do capítulo mostra que o casamento é uma via de mão dupla. O versículo 21 já introduz o tema da mutualidade com a instrução. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Portanto, tanto o marido quanto a esposa devem viver esse amor que se entrega, que cuida, que serve. A diferença é que Paulo dá ênfase ao homem como aquele que lidera em amor, não com autoritarismo, mas com sacrifício. A liderança do marido no lar deve ser moldada pela cruz, não pelo controle. Ele lidera amando e ama se doando. Essa dimensão sacrificial do amor conjugal exige maturidade espiritual. Ninguém consegue amar como Cristo amou sem antes estar profundamente conectado com Cristo. É um amor que transcende sentimentos, que se baseia na decisão diária de permanecer, de cuidar, de colocar o outro em primeiro lugar. É um amor que não se desgasta com o tempo, mas que se aprofunda à medida que é praticado com verdade. É um amor que não foge do sofrimento, mas que enfrenta as tempestades com firmeza e esperança. Esse amor sacrificial é a essência do casamento cristão e é justamente o que o diferencia de qualquer outro tipo de relacionamento. O amor entre Cristo e a Igreja também é um amor purificador. Em Efésios 5:26-27, Paulo continua: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O amor de Cristo não é apenas afetivo, é transformador. Ele ama a igreja, mas também trabalha nela, moldando-a, aperfeiçoando-a, santificando-a. Isso também deve se refletir no casamento. Marido e esposa, ao se amarem de forma sacrificial, também colaboram no crescimento espiritual um do outro. O lar se torna um ambiente onde Deus age, onde há espaço para a cura, para a transformação, para desenvolvimento da fé e do caráter. O amor sacrificial também implica perdão. Cristo perdoou a igreja. Ele a acolheu mesmo quando ela falhou. No casamento, o perdão precisa ser uma prática constante. Não existe relacionamento duradouro sem perdão frequente. Todos erram, todos falham, todos decepcionam em algum momento. O amor que se sacrifica é também o amor que perdoa, que recomeça, que insiste. Não se trata de ignorar os erros, mas de escolher amar apesar deles e trabalhar juntos pela restauração. Isso exige humildade, dependência de Deus e disposição para ir além do próprio orgulho ou da dor momentânea. O modelo de Cristo também mostra que o amor sacrificial não exige condições para agir. Cristo não amou a igreja porque ela era perfeita. Pelo contrário, ele a amou justamente para torná-la perfeita. No casamento, essa verdade precisa ser bem compreendida. Não se ama o cônjuge porque ele faz tudo, certo? Porque agrada em tudo, porque nunca erra. Ama-se porque o amor é a base do compromisso e não uma recompensa por desempenho. O amor é a fonte, não o resultado. Quando esse amor é praticado no dia a dia, mesmo nas pequenas coisas, ele gera frutos eternos. Ele edifica o lar, protege os filhos, fortalece o vínculo, honra a Deus. Portanto, o casamento, como reflexo do amor entre Cristo e a Igreja, é um chamado à entrega total, ao serviço mútuo, à renúncia do ego, à busca constante pelo bem do outro. É um ministério de amor sacrificial, onde cada detalhe do relacionamento aponta para uma realidade espiritual maior. O amor de Cristo pela Igreja não foi teórico, não foi simbólico, foi real, prático, tangível.
Ele se encarnou, se humilhou, sofreu, morreu e ressuscitou por amor. É esse amor que deve ser o fundamento de cada casamento cristão. Esse é o amor que sustenta, que restaura, que transforma. Esse é o amor que glorifica a Deus dentro do lar. Em qualquer casamento, por mais bem estruturado que seja, os conflitos são inevitáveis. A convivência diária entre duas pessoas com histórias diferentes, temperamentos distintos, criações diversas e expectativas pessoais inevitavelmente gera atritos. A realidade é que não existe casamento sem falhas, erros e momentos difíceis. Contudo, o que diferencia um casamento que persevera de um que fracassa não é a ausência de problemas, mas a presença constante do perdão e da reconciliação. O perdão, à luz das Escrituras, não é uma opção que escolhemos quando estamos de bom humor ou quando achamos que o outro merece. O perdão é um mandamento, uma ordem direta de Deus para todos os que seguem a Cristo. Em Colossenses 3,13, o apóstolo Paulo instrui com clareza: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa palavra é direta, prática e profundamente desafiadora. A ideia de suportar-se vai muito além de simplesmente tolerar no sentido comum da palavra. O termo bíblico implica paciência ativa, compaixão e disposição para conviver mesmo com os defeitos do outro. Suportar é caminhar junto apesar das limitações. É reconhecer que o cônjuge tem falhas, mas ainda assim permanecer ao lado, em amor e fidelidade. Isso só é possível quando se desenvolve uma mentalidade de perdão contínuo. O perdão, nesse contexto, não é um evento isolado, mas uma prática diária, uma postura constante do coração. No casamento, perdoar precisa se tornar hábito, pois as ofensas, muitas vezes pequenas, se acumulam ao longo do tempo e, se não forem resolvidas, tornam-se raízes de amargura que corroem a relação de dentro para fora. O modelo do perdão, segundo o versículo de Colossenses, é o próprio Senhor. Ele nos perdoou plenamente, gratuitamente e continuamente. Perdoar como o Senhor perdoou implica deixar de lado qualquer desejo de vingança, desistir de reter a culpa do outro como uma forma de controle e liberar o ofensor da dívida emocional. No casamento, isso significa não trazer à tona erros passados em cada nova discussão, não guardar rancor, não alimentar mágoas em silêncio. É perdoar com sinceridade, com a intenção real de restaurar a comunhão e seguir em frente. É abrir mão do orgulho para que o relacionamento seja restaurado. Perdoar também significa compreender que em algum momento todos nós estaremos do outro lado da situação. Todos somos falhos, todos magoamos, mesmo sem intenção. Se queremos ser perdoados, também precisamos aprender a perdoar. Essa reciprocidade do perdão é uma chave fundamental para manter a saúde do casamento. Não há como exigir perdão se não estamos dispostos a oferecê-lo. O lar deve ser um lugar onde o perdão flui com naturalidade, onde não há espaço para a cultura do cancelamento, mas sim para a graça que reconstrói. Isso exige maturidade emocional e espiritual. Exige humildade para reconhecer que ninguém está acima do erro. A reconciliação, por sua vez, é o fruto natural do perdão. O perdão restaura a ponte quebrada. Reconciliação é o reencontro de corações que estavam afastados. No casamento, é o recomeço. É quando os dois decidem deixar para trás o que passou, não apenas com palavras, mas com atitudes práticas. É quando o orgulho dá lugar ao diálogo, a frieza é substituída pela ternura e a indiferença cede lugar à restauração do vínculo. Não existe reconciliação sem arrependimento verdadeiro e não existe perdão verdadeiro sem a disposição de recomeçar. O Espírito Santo nos capacita a viver isso dentro do casamento.
Ele é o agente que convence, que cura, que transforma corações feridos em corações dispostos a amar novamente. É importante lembrar que o perdão também é libertador para quem perdoa. Carregar mágoas no casamento é como andar com um peso nas costas todos os dias. Isso adoece emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. O perdão liberta da prisão do ressentimento. Ele não muda o passado, mas tem o poder de mudar o futuro. No casamento, perdoar é escolher o amor acima da dor. É decidir investir no relacionamento mesmo depois de ter sido ferido. É preferir a cura à separação. Muitos casais chegam ao ponto de ruptura porque acumularam feridas que poderiam ter sido curadas com simples gestos de perdão e reconciliação ao longo do caminho. Outra dimensão do perdão no casamento é a comunicação. Perdoar não é ignorar o problema, mas enfrentá-lo com maturidade. É necessário conversar, abrir o coração, dizer o que magoou e ouvir o outro com empatia. Silêncio prolongado, o afastamento emocional e a frieza relacional são sinais de que o perdão ainda não aconteceu de forma completa. O perdão verdadeiro gera aproximação. Ele promove cura. Ele reacende o carinho. Por isso, é essencial desenvolver uma cultura de diálogo dentro do casamento, onde as falhas sejam tratadas com amor e o perdão seja oferecido com graça. A prática do perdão também ensina os filhos. Um lar onde pai e mãe se perdoam ensina as próximas gerações a amar de forma madura. Mostra que o casamento não é feito de pessoas perfeitas, mas de pessoas que sabem recomeçar. Ensina que falhar faz parte da vida, mas que o amor tem poder para restaurar o que foi quebrado. O exemplo dos pais molda o caráter dos filhos e mostra que o perdão é um estilo de vida. Essa prática edifica uma base sólida não apenas para o casal, mas para toda a família. O perdão no casamento é uma expressão da graça de Deus em ação. Não é algo natural, é sobrenatural. Por isso, requer intimidade com Deus. É preciso orar pedindo a capacidade de perdoar, mesmo quando a dor é grande. É preciso buscar em Deus a força para recomeçar, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. A cruz de Cristo é o maior símbolo de perdão. E é nela que devemos nos espelhar quando estamos diante da necessidade de perdoar no casamento. Assim como fomos perdoados sem merecer, também somos chamados a perdoar mesmo quando achamos que o outro não merece. É nesse ambiente de graça que o casamento floresce, mesmo depois das tempestades. Vivemos em uma sociedade marcada pela cultura do descarte, onde tudo é substituível, inclusive os relacionamentos. O mundo moderno, influenciado por ideologias individualistas e hedonistas, promove a ideia de que devemos buscar, acima de tudo, a nossa própria satisfação. O casamento, que antes era visto como um compromisso para a vida toda, hoje é tratado por muitos como um contrato temporário que pode ser rompido ao menor sinal de frustração. A mídia, os filmes, as novelas, os influenciadores e até mesmo conselhos populares contribuem para essa mentalidade, encorajando atitudes como: se não está bom, parte para outra, você merece ser feliz, ou ninguém é obrigado a ficar onde não se sente bem. Essa mentalidade, embora pareça libertadora, na verdade promove uma geração de relacionamentos frágeis, descartáveis e vazios de propósito verdadeiro. A cultura atual tem banalizado o valor da perseverança e da fidelidade. A ideia de que os sentimentos são soberanos e devem reger as decisões faz com que muitos casais se separem por motivos que poderiam ser resolvidos com diálogo, humildade e esforço mútuo. As redes sociais reforçam essa visão ao mostrar relacionamentos perfeitos e irreais, fazendo com que muitos sintam que seus próprios casamentos não são bons o suficiente. Comparações constantes geram frustração.
e a ilusão de que há sempre alguém melhor lá fora se instala no coração. É nesse cenário que muitos passam a olhar para o casamento com olhos carnais, esquecendo-se de que a vida cristã é chamada a viver por princípios eternos e não pelas tendências passageiras do mundo. O cristão é chamado a nadar contra a maré. A palavra de Deus ensina que o casamento é uma aliança diante do Senhor e não uma união baseada em conveniências temporárias. Em Romanos 12:2, Paulo exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação passa por entender que o casamento não é para satisfazer apenas os desejos individuais, mas para glorificar a Deus por meio do serviço mútuo, do compromisso, da renúncia e da construção de uma vida em comum. É uma vocação de amor e fidelidade, mesmo quando os sentimentos oscilam, mesmo quando os ventos são contrários. O cristão não se deixa levar pelo que é popular, mas pelo que é eterno. A influência do mundo também se manifesta na forma como o sofrimento é tratado. A cultura contemporânea prega a fuga da dor a todo custo. Se algo gera desconforto, a solução é abandonar, recomeçar com outra pessoa, tentar algo mais fácil. No entanto, o Evangelho nos ensina que o sofrimento pode ser ferramenta de amadurecimento, de crescimento e de redenção. O casamento cristão não é isento de lutas, mas é justamente nessas lutas que Deus trabalha o caráter, quebra o orgulho, molda o amor verdadeiro. A cultura do mundo diz: se está difícil, desista. Mas Cristo diz: carregue a sua cruz e siga-me. Isso significa que perseverar no casamento, mesmo quando é desafiador, é parte da caminhada de fé e obediência. A mensagem que o mundo prega é incompatível com a mensagem da cruz. O mundo busca o prazer imediato, o alívio rápido, a comodidade. O cristão, por outro lado, é chamado a viver pelo Espírito e não pela carne. Isso inclui rejeitar a lógica do descarta e troca e abraçar a lógica do amor sacrificial, da fidelidade que permanece, da aliança que não se quebra. A decisão de permanecer no casamento, mesmo quando há motivos humanos para desistir, é um testemunho poderoso de fé. É uma forma de declarar com a própria vida que os princípios de Deus são mais altos do que os padrões do mundo. É resistir à pressão cultural e afirmar que o amor verdadeiro não é descartável. É viver dia após dia, não pelo que o mundo diz, mas pelo que a palavra de Deus ensina. O casamento, à luz da palavra de Deus, não é sustentado por sentimentos momentâneos ou por fases passageiras de empolgação e romance. Ele é sustentado por decisão. Amar é escolher todos os dias honrar a aliança feita diante de Deus. É uma escolha constante de permanecer, mesmo quando o outro erra, mesmo quando os dias são difíceis, mesmo quando os sentimentos não estão tão intensos quanto no início. Essa escolha não se baseia em conveniências, mas em compromisso. É a decisão de viver segundo princípios eternos, e não de acordo com os impulsos do coração ou os padrões do mundo. Ao longo da vida a dois, os desafios serão muitos. Vão existir dias de incompreensão, de desencontros, de cansaço. Haverá momentos em que parecerá mais fácil desistir do que continuar lutando. Mas é justamente nesses momentos que a essência do casamento cristão se revela. O verdadeiro amor se manifesta não apenas na paixão, mas na perseverança. Ele se mostra forte não quando tudo está bem, mas quando, diante da dificuldade, escolhe continuar. Jesus nos ensinou o que é amor verdadeiro ao entregar-se pela igreja, mesmo quando ela não merecia. Ele decidiu amar. Essa é a base do amor conjugal. Decidir amar quando não há retorno imediato, quando não se sente vontade, quando amar custa. O mundo pode dizer que o amor acaba,
que o casamento é descartável, que a felicidade está em buscar sempre o novo. Mas a Bíblia ensina que o amor é uma decisão sustentada por aliança. E a aliança, diferente de um contrato, não é feita para ser quebrada por qualquer motivo. Ela é sagrada, estabelecida diante de Deus, e por isso deve ser tratada com temor, zelo e responsabilidade. Quando um casal decide honrar essa aliança todos os dias, mesmo nas pequenas coisas, ele constrói uma relação sólida, profunda e abençoada. Ser fiel à aliança exige renúncia, exige abrir mão do próprio ego, do orgulho, da vontade de estar certo o tempo todo. Exige servir, perdoar, conversar, reconstruir. Exige lembrar que o casamento não é sobre dois indivíduos que vivem juntos para se satisfazerem mutuamente, mas sobre duas vidas que se tornam uma só para glorificar a Deus. E essa unidade é fortalecida quando há disposição de ambos para lutar pela relação, para cultivar o amor, para proteger o que foi construído. Não se trata de esperar que o outro mude primeiro, mas de tomar a iniciativa de amar com maturidade e responsabilidade. Portanto, escolha amar todos os dias, escolha lutar pela sua casa, escolha perdoar, recomeçar, dialogar, escolha ser fiel, mesmo quando o mundo disser o contrário. Porque o casamento não é uma aventura romântica que termina quando surgem as primeiras dificuldades, mas uma missão de vida, um compromisso diante do Senhor, uma oportunidade diária de manifestar o amor de Cristo na prática. Seja fiel à aliança que você fez diante de Deus. Não permita que o egoísmo destrua aquilo que Ele uniu. Lembre-se de que amar é uma decisão que se renova a cada amanhecer. E quando essa decisão é firmada sobre a rocha, que é Cristo, nenhuma tempestade poderá destruir o que Deus abençoou.